Olá, turma, tudo bem? Voltando aqui para mais uma aula junto com vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu gosto muito durante toda essa escola de fundamentos bíblicos. A gente teve algumas aulas muito especiais e além de algumas que a gente já assistiu aí até a nona aula, né? Nós já estamos indo hoje para a 10ª aula. Algumas das que nós já vimos, já estudamos aqui, tem algumas que eu tenho um apreço maior, que realmente tocaram muito a minha vida, ministraram muito a minha vida mais uma vez, porque cada vez que eu ministro essas aulas, ou cada vez que eu falo sobre esses assuntos, o Espírito Santo cada dia vai ministrando algo diferente em nós. E não vai ser diferente hoje, né? Eu creio que Deus tem uma porção especial para nós hoje através desse ensino, através dessa ministração, e eu sei que ao teu coração Deus vai falar de maneira especial. Então eu queria que vocês que já estão com a apostila, vocês que têm acompanhado com a apostila, abrissem na lição 10. Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa especial, uma pessoa que foi nos dada de presente pelo próprio Deus para que nós nunca nos sentíssemos sozinhos, nós nunca nos sentíssemos órfãos, e é dessa pessoa que a gente vai falar. Então muitas pessoas nem conhecem essa pessoa, muitas pessoas interpretam essa pessoa erradamente, muitas pessoas não têm intimidade com essa pessoa, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa pessoa tão especial que Deus nos deu de presente. E quem é essa pessoa? O Espírito Santo, né? Então hoje a gente vai falar sobre a pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. Nós vamos entender hoje quem é essa pessoa, qual é a atuação dela na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quais as funções que essa pessoa tem para estar conosco até o final dos tempos, né? Essa é a palavra do próprio Deus a respeito do Espírito Santo. Então nós vamos começar hoje essa aula falando sobre o Espírito Santo. Então eu queria que você já abrisse a sua apostila, pegasse aí um papel para fazer anotações, uma caneta, a sua Bíblia, e nós vamos caminhar um pouquinho falando sobre essa pessoa do Espírito Santo. Essa aula tende a ser um pouquinho mais comprida, porque é um assunto que a gente tem que mostrar alguns pontos dentro da palavra de Deus a respeito do Espírito Santo, para que não fique nenhuma dúvida, e ainda assim falar que nós vamos esgotar qualquer possibilidade de falar sobre o Espírito Santo é até uma piada, né? Porque se nós pegássemos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, nós poderíamos falar da ação, da atuação, do papel e de como essa pessoa do Espírito Santo, do Espírito de Deus, agiu ao longo da história do que Deus fez desde a criação. Então a gente não vai esgotar nunca esse assunto, mas eu queria muito falar a respeito dessa pessoa do Espírito Santo para os nossos dias, para o contexto do cristão, para o contexto da nossa vida diária, qual é a atuação mesmo dele no nosso dia a dia. Esse vai ser o foco aqui da nossa aula hoje, tá bom? Se você ainda não tem apostila, eu sempre deixo no link da descrição, né, do vídeo, eu coloco lá o meu e-mail. Então, se você deseja ter a apostila, se você quer acompanhar esses estudos através dessa apostila, que ela já está pronta, é só me enviar um e-mail dizendo eu quero a apostila e eu te envio o PDF completo para que você possa baixar aí na sua casa, imprimir e ter e acompanhar esses estudos, tá bom? Se você tem gostado das aulas, se você tem acompanhado aí as aulas e tem gostado e gostaria que mais pessoas, né, tivessem o acesso a isso, eu gostaria que você realmente compartilhasse os vídeos, que você compartilhasse o link para que as pessoas se inscrevessem e tivesse aqui conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu costumo dizer que o meu intuito com o canal nunca foi uma divulgação pessoal, né? Não é esse o meu intuito, até porque eu relutei um pouquinho para fazer esse canal. Mas o meu intuito é que a gente possa sentar juntos e falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, falar um pouquinho do entendimento que a gente tem tido na palavra de Deus. Então esse é o intuito. Então você aí do outro lado tem a oportunidade no seu tempo, da sua maneira, né, aos poucos ir estudando a palavra e meditando nessas lições que a gente tem passado, para que você possa se aprofundar mais na palavra de Deus. Amém, queridos? Então bora lá. Lição 10. Quem é o Espírito Santo?
Então eu já queria que você abrisse comigo o nosso versículo base. Eu sempre tenho um versículo base para cada lição, e o versículo base para essa lição é João 14, 26. Eu posso dizer para vocês que o apóstolo João, que escreveu o Evangelho segundo João, ele foi talvez uma das pessoas que mais descreveu as falas e o contexto do que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Então, João teve uma revelação muito pessoal, muito particular a respeito do Espírito Santo. E o livro do Evangelho de João, dentro do contexto bíblico, é um dos que mais tem as falas e as interpretações que João teve a respeito dos ensinos de Jesus a respeito do Espírito Santo. Então, a gente tem uma riqueza grandiosa ali dentro do Evangelho de João, falando sobre o Espírito Santo. Uma outra pessoa que fala bastante sobre essa ação, essa atuação do Espírito Santo é o apóstolo Paulo, né? Seria impossível que não, porque muitos dos livros, né, do Novo Testamento acabaram sendo escritos pelo apóstolo Paulo, e então ele dá ênfase em quase todas elas a essa ação maravilhosa, a esse companheiro, a esse ensinador que é o Espírito Santo. Então é impossível não ler as cartas de Paulo e não identificar aí esse ensino tão primoroso sobre o Espírito Santo. Então a gente tem aí tanto João, né, dentro do seu evangelho, falando bastante sobre o Espírito Santo, como também o apóstolo Paulo nas suas cartas às igrejas, ele também traz bastante ensino sobre o Espírito Santo. Ok? Vamos lá? Então, João, capítulo 14, versículo 26. A gente vai ler esse versículo, tá aqui na apostila, mas se você quiser, né, pausa o vídeo aí, abre a tua Bíblia. João 14, 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, isso está lá em João 14, 26. Então, esse vai ser o versículo base para nós, praticamente dessa lição inteira. Por quê? Porque, na verdade, Jesus trouxe aqui um resumo poderoso sobre a atuação e sobre o que é o Espírito Santo, essa pessoa do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu já vou deixar claro aqui pra gente, para não ficar dúvida, e durante a lição a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala do Espírito Santo, muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma força de Deus que age na Terra, é uma energia poderosa de Deus que age na Terra. Tantas coisas, né? Se a gente perguntar para algumas pessoas aí, você vai ver que vão surgir algumas dessas respostas. É o poder de Deus agindo na vida da pessoa, né? Para os cristãos aí, é a manifestação de Deus quando Deus vem no lugar, é o Espírito Santo. Então, tantas coisas as pessoas dizem sobre o Espírito Santo, mas a gente vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E a gente precisa entender que a Trindade, a partir de agora, a partir dessa lição 10, nós vamos falar quem é o Espírito Santo. A lição 11, nós vamos falar quem é Jesus. E a lição 12, nós vamos falar quem é Deus. Então, essas três próximas lições, se você quer entender um pouquinho mais sobre a Trindade, sobre esse ensino, sobre essa base do que é a Trindade, eu gostaria que você assistisse essas próximas três aulas. Então, essa aula 10, a 11 e a 12, nós vamos fechar esse primeiro módulo da Escola de Fundamentos falando sobre a Trindade, para entender o que é a Trindade. E Elisângela, por que você começa falando da Trindade não pelo Pai, né? Que seria Pai, Filho e Espírito Santo, e sim pelo Espírito Santo. Eu começo falando sobre o Espírito Santo, por quê? Por justamente dizer aquilo que eu falei no comecinho aqui para vocês. Hoje, a ação no ser humano, a ação na minha vida e na tua vida, ela é basicamente feita por essa pessoa do Espírito Santo. Então, entender quem é o Espírito Santo faz com que eu caminhe melhor na minha vida cristã, eu tenha maior comunhão com Deus, porque é através dessa pessoa do Espírito Santo que eu tenho comunhão com o próprio Deus, e eu consigo entender a atuação dele na minha vida, no meu dia a dia. Então, a gente começa a entender, então, sobre o Espírito Santo por causa disso, porque ele é a pessoa da Trindade que está conosco
até o final dos tempos. Então, ele foi nos dado justamente para isso, para estar conosco até o final dos tempos. Então, é isso que a gente precisa entender. E então, nós entendemos que nós vamos falar sobre a Trindade e que uma das pessoas da Trindade é o Espírito Santo e é sobre ela que a gente vai falar. O ensino sobre a Trindade, ele tende a ser um pouquinho complicado porque cada um entende a Trindade de uma maneira, né? Os próprios teólogos têm aí as suas maneiras de explicar a Trindade, de falar sobre a Trindade. E como eu já falei desde o início do curso para vocês, eu não tenho formação teológica, eu não tenho formação acadêmica de teologia, então eu não posso dizer com tanta propriedade sobre as bases de ensino da Trindade, mas o que eu posso dizer para vocês é sobre algo que eu tenho vivenciado no meu dia a dia, como cristã, como alguém que tem comunhão com Deus, através da leitura da palavra e através dos ensinos que a gente tem passado na nossa igreja local. Então eu posso dizer para vocês que o ensino que eu vou trazer para vocês sobre a Trindade não tem base no sentido de uma academia teológica, não tem base em teologias já formadas, mas tem base naquilo que eu tenho de entendimento da leitura da palavra. E aí me perdoe se algum de vocês que estão vendo esse vídeo tem uma formação acadêmica sobre teologia e tem algum outro entendimento sobre a Trindade, né? Então eu quero trazer de forma mais simples, mais objetiva, para que a gente possa entender. Então, geralmente, nas aulas eu costumo fazer um comparativo só para que a gente entenda de forma bem simplória, de forma bem simplificada, o que é a Trindade. Então, a Trindade é 3 em 1, é 1 em 3. Né? Então, essa geralmente é a terminologia que a gente diz. Então, Deus é 3, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas Deus também é 1, ok? Então, a gente precisa entender que, na verdade, 3 são 1 e 1 são 3. Parece meio complicado, parece meio, né... contraditório, mas eu posso dizer para vocês que não. É extremamente simples quando a gente entende o que é essa repartição, o que é essa divisão, então, dessas 3 pessoas, quem são essas 3 pessoas que a gente vai começar a falar hoje. Então, vamos entender um pouquinho, explicando de forma bem simples essas 3 pessoas. Eu costumo dizer, para que a gente possa entender, por exemplo, a Elisângela, ela é mãe de 2 filhos, ela é esposa, né, de um marido, e ela é empresária, então ela tem uma empresa. Então, na sua casa, na minha casa, eu sou mãe dos meus 2 filhos, eu sou esposa do meu marido e eu sou, na minha empresa, a proprietária da empresa ou a sócia proprietária da empresa. Então, eu sou empresária lá. Mas quando eu estou falando com meu esposo, eu trato ele como marido. Os assuntos que nós tratamos é de esposa e esposo, de marido e mulher. Então, quando eu me reporto a ele, quando eu converso com ele, ele está falando não com a empresária e não com a mãe, ele está falando com a esposa. Então, o assunto é com a esposa, a forma de lidar, a forma de tratar, a forma de se comunicar, ele está falando com a esposa. Quando eu estou falando com os meus filhos, ou com a minha netinha, que hoje eu já tenho uma netinha, quando eu estou falando com os meus filhos, eu não falo com eles como uma empresária, como uma esposa, mas eu falo com eles como uma mãe. Então, para os meus filhos, eu sou a mãe Elisângela. Então, para o meu marido, eu sou a esposa Elisângela. Mas e lá na minha empresa, lá na loja que eu tenho? Como que eu lido, né, com os meus funcionários, com os meus clientes? Lá eles não me tratam como mãe ou como esposa, lá eles me tratam como empresária, como dona da empresa ou como a patroa, né, como algumas pessoas dizem. Então, é assim que lidam. Os meus funcionários, eu lido com eles como empresária, não como mãe, não como esposa, não como amiga, eu lido como empresária. Então, a gente precisa entender que a Elisângela é a mesma, porém a forma de comunicação ou de atuação em cada circunstância ou com cada uma das pessoas mudou por causa da maneira de atuação, da maneira da conversa, né? Então, essa é a forma talvez mais simples que eu costumo explicar sobre a questão da Trindade para que a gente possa entender. Então, você que está aí
homem, mulher, você tem algumas características e algumas funções na tua vida que são diferentes em cada lugar. Você atua de uma forma, você reage de uma maneira, mas você é a mesma pessoa. Então, um pai de família, na empresa que ele trabalha, por exemplo, ele é o funcionário, né? Ele é por exemplo, se você pega um gerente de banco, lá na agência bancária, aquele gerente, ele é só o gerente do banco. Então, ele lida com os funcionários do banco de uma maneira, com os clientes na mesa dele de outra, ok? Mas quando ele vai para a casa dele, ele lá na casa dele, ele é o esposo, né, da esposa dele, da mulher, e ele provavelmente é pai dos filhos dele. Então, com cada uma dessas pessoas, ele vai lidar de uma maneira. Então, se uma pessoa é advogada ou advogado, né, então, diante do juiz, ele age de uma maneira, ele é ali o advogado de defesa ou de condenação, né, esqueci agora a palavra. Então, cada pessoa tem formas de atuação diferentes, mas não muda quem ela é, né? Por exemplo, um delegado, né? O delegado lá na delegacia, ele é o delegado, então ele atua como uma autoridade que está ali para reger a autoridade na delegacia onde ele está. Porém, se ele é avô, com os netos dele, ele não é delegado. Com os netos, ele é avô. Com os filhos, ele é pai. Com a esposa, ele é esposo. Com a mãe e o pai dele, ele é filho. Né? Então, cada um vai atuar de acordo com a circunstância onde ele está. Mas a pessoa continua a mesma. Não sei se vocês conseguiram compreender aí de forma simples. Eu costumo entender e explicar a Trindade dessa forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa, só que com atuações diferentes em circunstâncias diferentes ao longo da história. No Velho Testamento a gente encontra o tempo inteiro o Deus Pai atuando, né? A todo tempo é o Deus Todo-Poderoso que está falando, é o Deus Todo-Poderoso que está fazendo as coisas acontecerem na história. Em algumas circunstâncias a gente vê o Espírito de Deus atuando, que é o mesmo Espírito Santo, a gente vê aparecer a palavra ou as profecias a respeito do Filho, mas o Filho não está ali, o Filho não aparece ali, porque não é a circunstância para o Filho aparecer. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê nitidamente a ação muito maior, principalmente nos evangelhos do Filho, e aí o Filho o tempo inteiro fala sobre o Pai, mas o Pai não aparece, quem aparece mais é o Filho, e a partir ali do finalzinho, né, da atuação do Filho, da morte e ressurreição de Jesus, a gente começa a ver a atuação direta do próprio Espírito Santo através das Escrituras. E aí o restante do Novo Testamento a gente vê quase 100% a atuação direta e a atuação o tempo todo do Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida do povo de Deus, na vida da igreja, na vida do contexto aqui na Terra. Nós vemos a ação do Espírito Santo. O Filho já não aparece mais, que é o próprio Jesus, e o Pai já aparece menos também. Mas isso não quer dizer que não seja a mesma pessoa. Entendem o que eu estou dizendo? É uma pessoa só que dependendo da circunstância, da época, da história, do contexto do que está acontecendo na história, esse personagem aparece, essa pessoa aparece. Então Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente precisa entender isso, que eu estou lidando com algo muito pessoal, algo que realmente tem sentimentos. E a gente vai ver tudo isso ao longo dessa lição. Vocês vão ver que bacana a gente entender essa atuação do Espírito Santo como uma pessoa que tem todas as características que a gente pode entender como ao mesmo tempo humana e ao mesmo tempo espiritual, tá bom? Então a gente precisa deixar isso claro. Espero que você tenha entendido aí um pouquinho da explicação da Trindade de forma bem simplória, de forma bem simples, só para a gente entender um pouquinho dessa atuação dessa pessoa do Espírito Santo e entender que o Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é uma manifestação simplesmente de Deus no ambiente, não é uma energia, não é nada disso. Ele é uma pessoa. Ele está ali todo o tempo
em que é invocado, em que ele é convocado para um bate-papo, um tempo de comunhão, uma oração, né, uma intervenção divina em alguma circunstância, é essa pessoa que está ali para atuar do nosso lado. Amém? Eu gostaria que você lesse comigo também no mesmo livro de João 14,16. É um texto bastante conhecido também a respeito do Espírito Santo. A gente está inclusive no mesmo capítulo, né? A gente acabou de ler 14,26 e a gente vai ler 14,16. 14,16 diz assim, vamos pegar lá. E eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade. Amém? Então, o versículo 16 é, e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Isso é uma fala de Jesus ali, né? João escrevendo isso para nós, de que Jesus disse que ele pediria ao Pai e ele daria a nós, a vocês, outro conselheiro. Então Jesus estava dizendo, hoje vocês têm a mim, o próprio Filho de Deus aqui em pessoa, dando todos os conselhos que vocês precisam, né? Dando toda a palavra que vocês precisam para esse momento. Mas eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro conselheiro. Então a gente precisa entender isso de forma bem objetiva para a gente entender o que Jesus está dizendo. Mas nós vamos parar primeiro aqui nesse versículo 14 e 26 que eu li com vocês, que é o versículo base. Esse versículo, como eu falei, ele traz um resumo extremamente importante a respeito do que Jesus estava dizendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Para mim, ele é o versículo talvez mais completo a respeito de quem é a pessoa do Espírito Santo. É João 14, 26. Que Jesus disse assim, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse versículo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus está dizendo nesse versículo que o Consolador, né, o chamado no grego Paracletos, né, que é um nome extremamente dito, né, falado sobre o Espírito Santo, e que traz toda a plenitude de quem é o Espírito Santo. A palavra paracleto, em grego, ela fala sobre ser conselheiro, ajudador, advogado, amigo, parceiro, e tantas outras características que o Espírito Santo é na sua pessoa, né? Então, esse Consolador, essa pessoa que estaria conosco, é o chamado Paracletos, que é todas essas características que eu acabei de falar agora. Ajudador, conselheiro, ele é o nosso ensinador, ele é o nosso advogado. Tudo isso está dentro do que é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para estar junto conosco. Então, Jesus disse assim, mas aquele Consolador, aquele que vai vir, que vai estar com vocês, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, né, o Espírito que guiou Jesus durante todo o tempo em que ele esteve aqui na terra, o mesmo Espírito que atuava na vida de Jesus, ele mesmo, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus disse assim, ele, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar quando eu já não estiver mais aqui com vocês, quando eu não estiver mais aqui de corpo presente com vocês, quando eu subir ao Pai depois de ressurreto, depois da ressurreição, quando eu for embora, né, parafraseando, falando do meu jeito aqui para que a gente possa entender, Jesus assim, que o Pai virá em meu nome. Então, ele vai vir atuando na vida de vocês em nome de Jesus. Sabe quando você fala para uma pessoa ir em algum lugar e fala assim, ó, fala que foi eu que te mandei, né? Por exemplo, a gente costuma pedir para alguém buscar alguma coisa em algum lugar e aí para que aquela pessoa consiga retirar aquilo que você está mandando ela ir buscar, você fala assim, olha, quando você chegar lá, você fala que foi a Elisângela que mandou você buscar aquilo naquele lugar. E aí quando você chega lá, que você der o meu nome, a pessoa vai liberar aquilo que eu mandei buscar. Jesus está dizendo assim, quando o Pai enviar
o Consolador, o Espírito Santo em meu nome, vocês vão então, ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 2 papéis importantíssimos do Espírito Santo nesse texto bíblico. 2 papéis importantíssimos na nossa vida que o Espírito Santo atua todo o tempo, todo dia, toda hora. É ensinar todas as coisas. E quando Jesus disse isso, ele está dizendo literalmente ensinar todas as coisas. Então, tudo que eu e você desejarmos aprender de Deus, desejarmos aprender da essência de Deus, desejarmos aprender de como é viver segundo a palavra de Deus, quem está aqui do nosso lado, quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo está aqui do nosso lado todo o tempo. Para quê? Para nos ensinar algumas coisas? Para nos ensinar parte das coisas? Não. Para nos ensinar todas as coisas. Elisângela, o Espírito Santo está aqui para me ensinar sobre como ser mãe? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar como ser filha? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar a ser esposa? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar a ser empresária? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar a ser serva de Deus? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar como é ter comunhão com os meus irmãos na igreja, no meu trabalho, na minha família? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar a ser mãe, esposa, filha, empresária, ter comunhão com os meus amigos, ter comunhão com a minha família, para eu ser uma pessoa segundo a palavra de Deus? Sim. O Espírito Santo de Deus, ele vos ensinará todas as coisas. Elisângela, o Espírito Santo, ele está aqui para me ensinar como lidar com a minha vida financeira, para que eu não tenha problemas com a minha vida financeira? Sim. O Espírito Santo, ele está aqui para me ensinar como é perdoar como Jesus disse que eu perdoaria? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar como é que vai ser os últimos dias na terra da igreja? Sim. O Espírito Santo está aqui na terra para me ensinar como é orar? Sim. O Espírito Santo está aqui para me ensinar como eu devo meditar na palavra? Qual é o entendimento que eu devo ter da palavra de Deus para os meus dias? Sim. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu amo esse versículo porque ele me diz claramente que o Espírito Santo estaria todos os dias ao meu lado me ensinando todas as coisas. Não é só parte dela, não é só um pouco das coisas, não é só em algumas áreas que o Espírito Santo está para me ensinar, é em todas. Tudo que você pensar nesse momento, aí na sua mente, que passou agora pela sua memória, o Espírito Santo, ele está para te ensinar alguma coisa. O Espírito Santo está para te ensinar como é ser aquilo que você deseja ser em Deus. O Espírito Santo está para te ensinar qual é o propósito de Deus para a tua vida. O Espírito Santo está aí para te ensinar como é ser alguém melhor do que você é hoje. O Espírito Santo, ele está pronto a te ensinar tudo aquilo que você precisa na tua área profissional para ser um melhor médico, para ser um melhor professor, para ser um melhor mecânico, para ser um melhor professor, o que quer que seja, inclusive na sua profissão, o Espírito Santo está para nos ensinar todas as coisas. Jesus foi o melhor carpinteiro, ok? Então a gente vê dentro da palavra de Deus várias pessoas que tiveram profissões e dentro das suas profissões elas foram as melhores. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está pronto a nos ensinar todas as coisas, segundo o propósito de Deus para cada um. Segundo aquilo que nós pedirmos, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar todas as coisas. E o que mais? Se ele vai nos ensinar todas as coisas, vocês concordam comigo que aprender tantas coisas faz com que a gente sobrecarregue a nossa memória, sobrecarregue a nossa mente, o nosso cérebro, né? A gente tem a tendência a dizer assim, nossa, mas como é que eu vou lembrar
todas essas coisas que o Espírito Santo pode me ensinar? Como é que eu vou lembrar de tudo que a palavra de Deus fala para mim fazer? Como é que eu vou lembrar sobre os textos bíblicos quando eu ler a Bíblia? Como é que eu vou fazer para lembrar de um versículo quando eu precisar dele? Não é essa pergunta que às vezes a gente faz? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. E eu posso dizer para vocês que ainda hoje eu tenho um pouco de dificuldade em lembrar capítulos e versículos. Às vezes eu lembro do versículo, mas não lembro exatamente onde ele está. E aí a gente recorre ao Google, né, as consultas aí que a gente tem para que isso possa auxiliar. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos lembrar, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, tudo que nós aprendermos com Jesus, com a palavra de Deus, com o que Deus nos ensinar, com o que a gente aprender com o próprio Espírito Santo, quem vai nos lembrar no momento em que a gente precisar usar essa palavra, no momento em que a gente precisar usar esses versículos, é o próprio Espírito Santo. Você já teve uma situação em que você estava ali falando a respeito das coisas de Deus, ou você estava ali pensando sobre algo, ou sobre algum assunto, e naquele mesmo momento veio um versículo, veio uma palavra no teu coração, veio um ensino da palavra de Deus, veio algum versículo que você leu e veio na sua memória naquele mesmo instante? É o próprio Espírito Santo te lembrando, te fazendo lembrar daquilo que ele te ensinou. Então Jesus disse assim, tudo que vocês têm ouvido de ensinamento enquanto eu estou aqui na terra, tudo que vocês já ouviram até agora, se vocês forem querer lembrar de maneira só com o seu cérebro, só com a sua mente, eu posso dizer para vocês que vocês não vão lembrar, porque são muitas informações, são muitas coisas que a gente aprende no nosso dia a dia, não é verdade? Mas o Espírito Santo, ele está dizendo, o próprio Jesus está dizendo para nós aqui que que o Espírito Santo vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Quem vai nos fazer lembrar de tudo que Deus tem dito ao nosso coração, de tudo que o Espírito Santo tem nos ensinado, é o próprio Espírito Santo. Ele vai trazer a tua memória, ele vai trazer no teu coração, ele vai trazer na tua mente tudo aquilo que você precisa para aquele momento. Você, por exemplo, estudou ou leu uma passagem sobre vida financeira. E aí, num dado momento da sua vida, você passa por uma dificuldade ou você precisa aconselhar alguém a respeito da vida financeira. O Espírito Santo de Deus vai te ensinar, vai te lembrar sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você estudou. E aí, quando eu falo isso para os alunos ou quando eu falo sobre esse assunto, eu costumo dizer o seguinte, o Espírito Santo ele não vai te fazer lembrar daquilo que você nunca leu. O Espírito Santo, ele não vai te fazer lembrar daquilo que você nunca ouviu. Mas eu posso te afirmar que se você tiver lido, se você tiver estudado, se você tiver ouvido sobre aquilo que você precisa naquele momento, ele vai te fazer lembrar. Porque o que o Espírito Santo vai fazer é tirar do baú da sua memória